bom dia oficialmente agora, iniciando a segunda aula de análise combinatória. Na aula passada, nós falamos sobre princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, e eu disse a vocês o seguinte: 99% dos exercícios de combinatória dependem de princípio fundamental da contagem. Agora, alguns dependem exclusivamente do princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Outros dependem, além do princípio multiplicativo, da ideia de agrupamento. E aí foi o que eu falei a vocês, o que era essencial, saber quando é que o princípio multiplicativo era suficiente para resolver o problema, ou quando associado a ele, nós precisaríamos da ideia de agrupamento. Mostrei a vocês problemas onde a necessidade prévia de agrupamento fazia com que a gente pudesse resolver o exercício e, a partir daí, nós iniciamos a resolução de problemas. Veja bem, eu vou agora, pessoal, passar para vocês aquele problema que foi proposto na aula anterior. Só um momento aqui. Eu vou trazer para vocês aquele probleminha de agrupamento simples que eu propus na aula anterior, aqueles problemas, para que a gente possa, sobre eles, discutir novamente. E aí eu volto a insistir, para mim é o grande salto de qualidade quando você é capaz de entender quando é que o princípio multiplicativo é suficiente ou quando eu preciso associar ele à ideia de agrupamento. Essa etapa aqui, pessoal, eu posso garantir a vocês, é o grande salto qualitativo que o estudante pode dar em combinatória. Então, eu vou voltar aos problemas propostos na aula anterior, no finalzinho da aula anterior, para que a gente possa, a partir de agora, falar tecnicamente de resolução de problemas envolvendo conceitos como arranjo, permutação simples, permutação com repetição e combinação. Vamos lá, atenção aqui. Quais foram os problemas que eu propus a vocês? Vamos lá? O primeiro problema proposto foi o seguinte. Vamos lá, pensando comigo. É só reassistir a aula anterior, que isso já foi passado. Mas eu quero, junto com vocês agora, mostrar quando é que eu tomo a decisão de avaliar se é necessário ou não o conceito de agrupamento. Então, vamos lá. Sejam A, B, C, D e E pontos distintos de uma circunferência. Pense aí numa circunferência e 5 pontos distintos dessa circunferência. A minha pergunta é: quantos triângulos podem ser formados tendo como vértices 3 desses 5 pontos? Então, olhe bem. Quando é que é necessário o conceito de agrupamento na resolução de um problema? Vamos lembrar da dica da aula passada? Quando a decisão a ser tomada envolve a escolha de mais de um elemento. Observe, eu tenho 5 pontos e quero escolher 3. Então, a minha decisão de escolha envolve mais do que um elemento. Se a decisão envolve mais de um elemento, eu preciso descobrir qual o tipo de agrupamento que está sendo tratado. E qual é a pergunta que você vai fazer? Vamos lembrar? Qual é a pergunta-chave da análise combinatória? Interessa a ordem? Então, veja bem, vamos pensar agora. Eu tenho 5 pontos, quero escolher 3. A minha pergunta é: interessa a ordem na escolha da solução? Escolha 3 vértices quaisquer, A, B e C. Pense no triângulo formado pelos vértices A, B e C. Se você mudar a ordem na escolha,
C, B e A, o triângulo modifica? Não. Interessa a ordem? Não. Se não interessa a ordem, isso é um problema de quê? Combinação. Então, o único tipo de agrupamento que não leva em consideração a ordem é a combinação. Isto é uma combinação de 5 elementos, N é o meu número total de elementos, uma combinação de 5 elementos para escolher 3. É uma combinação de 5, 3 a 3. Qual é a fórmula tradicional para cálculo de combinação? N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Então, pessoal, o que é que define o uso de agrupamento ou não na solução do problema? O que é que me deixa claro que eu preciso usar o conceito de agrupamento? A percepção de que a minha decisão a ser tomada envolve a escolha de mais de um elemento por vez. Voltemos. Então, nós vimos que aqui eu tinha 5 pontos, queria escolher 3, não interessava a ordem. Esse era um problema de combinação. Foi só calcular. Não se preocupe, porque eu vou voltar à combinação depois, isoladamente. Primeiro, a gente está aprendendo a identificar. Aí eu propus a vocês o problema 2. Veja de novo que eu estou falando de 5. Se uma empresa tem 5 diretores, de quantos modos podemos escolher 2 para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente? Perceba que não é apenas ter 5 diretores e escolher 2. Eu tenho cargos pré-estabelecidos, presidente e vice-presidente. Então, primeiro, eu tenho 5. A minha decisão envolve a escolha de quanto? 2. A minha decisão envolve a escolha de mais de um elemento por vez? Sim. Preciso descobrir qual o tipo de agrupamento. Qual é a pergunta a ser feita? Volta para a tabelinha. Interessa a ordem? Vamos lá. Eu tenho 5 diretores, quero escolher 2. Agora lembra, um presidente e um vice. Pergunta, vamos simular uma situação. Se eu puser Antônio como presidente e Paulo como vice, é a mesma coisa de colocar Paulo como presidente e Antônio como vice? Não. Interessa a ordem? Sim. Pronto, eu já sei que a ordem interessa. Então é um problema de arranjo ou permutação. O que é que diferencia um do outro? Que no arranjo, eu não uso todos os elementos disponíveis, eu uso alguns de todos. Veja, eu tenho um total de 5 diretores, mas eu só quero escolher 2. Então é um arranjo de 5 elementos para escolher 2. É 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial, o resto é conta. E aí, qual foi a grande notícia que eu dei a vocês? E guarde esse resultado para vocês. Qual foi a grande notícia que eu dei a vocês? Eu disse, ó, galera, se quando você perguntar, interessa a ordem, se a resposta for sim, acabou. Respira fundo, porque você não precisa do conceito de agrupamento. Mas não como, Márcio? Toda vez que a ordem interessar, você pode reduzir o problema a decisões menores e resolver pelo princípio fundamental da contagem. Então, ao invés de pensar na escolha dos 2 diretores de vez, como eu tenho cargos pré-estabelecidos, olha o que eu faço. Eu separo em 2 decisões. Eu escolho primeiro o presidente, 5 escolhas. Escolhido o presidente, restam 4 possibilidades para o vice-presidente. Pronto. Se a ordem interessar, o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, é suficiente. Terceiro problema. O que foi que eu propus a vocês? Quantos anagramas podem ser formados a partir da palavra teoria? Vamos lembrar de novo, dito na aula passada. O que é um anagrama? É uma palavra derivada de outra através do reordenamento de suas letras. Veja, tem alguma letra repetida aí? Não. Anagrama é sempre problema de permutação. Então, esse é um problema
de permutação simples. Anagrama é troca de posição dos elementos. Veja, qual é a pergunta que você vai fazer? De novo, esse exercício foi resolvido na aula passada. Interessa a ordem? Se você começar um anagrama com T seguido de E, TE, é a mesma coisa de começar com um anagrama começado por E e seguido por T, ET? Não. A ordem interessa? Sim. Por que eu sei que é permutação? Porque todos os elementos disponíveis serão usados. O número total de elementos é igual ao número de elementos agrupados por vez. Eu só vou poder trocá-los de posição. Então, isso é um problema de permutação simples. E aí, de novo, veio a boa notícia. Eu poderia ter tratado esse problema pelo princípio fundamental da contagem, tomando decisões individuais, escolhendo a primeira letra, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, depois a quinta e, por fim, a sexta. Toda vez que a resposta quanto à ordem for sim, toda vez que interessar a ordem, o princípio fundamental da contagem resolve. Márcio, então, na realidade, para agrupamento simples, isso é, aqueles que não têm repetição, eu só vou usar a fórmula quando for combinação? Isso. Quando for arranjo ou permutação simples, eu consigo resolver pelo princípio fundamental da contagem. Ah, então eu não preciso me preocupar com essas fórmulas? Não, fique atento. Sabe por quê? Porque tem exercício, eu vou mostrar a vocês daqui a pouco um problema desse tipo, onde o conceito de permutação vai tornar a resolução do exercício mais simples. E na aula passada, eu resolvi um exercício que tinha um avião e tinha a possibilidade de escolha dos lugares para os passageiros. E eu mostrei a vocês que se eu percebesse naquele caso que era um problema de arranjo simples, a resolução se dava de modo mais direto, apesar de ter feito naquele momento pelo princípio fundamental da contagem. Então, assim, é claro que quanto mais ferramentas, quanto mais arcabouço teórico você tiver à disposição, mais eficiente vai ser a sua resolução. Você vai estar pronto para fazer escolhas. Faça sempre a melhor escolha. Então, nós vimos os nossos 3 problemas. Agora eu vou voltar e estudar cada um dos agrupamentos por vez. Na aula passada, nós começamos isso. Eu mostrei a vocês como calcular o arranjo simples e mostrei a vocês como calcular a permutação simples. Só recapitulando agora, vamos lá? Arranjo simples. Como é que eu calculo, pessoal, o arranjo de N elementos PAP? Qual é a fórmula tradicional? N fatorial sobre N menos P fatorial. Qual foi a dica campeã que eu dei? Agora sim. Como é que eu faço o arranjo rapidinho, sem o uso de fatorial? Vamos lembrar? Eu quero o arranjo de 7 para escolher 2. Olha como é fácil. Você vai desenvolver 7 pelos seus antecessores em 2 elementos. 7 vezes 6. Acabou. Não precisei do conceito fatorial. Quem é o arranjo de 7, 3 a 3? Olha para mim. Eu vou desenvolver 7 pelos seus antecessores em 3 elementos. 7, 6, 5. Já foi? Arranjo de 7, 1 a 1. Eu vou desenvolver 7 pelos seus antecessores em 1 elemento. É o próprio 7. Arranjo de N 1 a 1 é sempre o N. E, por fim, quanto é que vale o arranjo de 7 para não escolher ninguém? Olha a formulazinha. Vai ser 7 fatorial sobre 7 menos 0 vai dar 7 fatorial. 7 fatorial por 7 fatorial é 1. Então, o arranjo de N 0 a 0 é 1. O arranjo de N 1 a 1 é N. E o arranjo de N para escolher P elementos é sempre muito fácil. Você desenvolve N em P elementos pelos seus respectivos sucessores. Então, exemplo, se eu quisesse o arranjo de 9, 2 a 2, eu desenvolveria 9 pelos seus antecessores em 2 elementos. 9 vezes 8. Quem seria o arranjo de 10, 4 a 4? Eu desenvolveria 10 pelos seus antecessores em 4 elementos. 10, 9
8, 7. Fácil demais, né? Campeã isso aí. Então, ó, já sabe, arranjo é muito simples. Eu posso ousar dizer a você, se for um problema de arranjo, você faz fácil por princípio multiplicativo, você não vai precisar nem identificar. A pergunta é, interessa a ordem? Se a resposta for sim, vá para princípio multiplicativo, o princípio fundamental de contagem, vai sair fácil. Bem, as permutações, a depender do exercício, ele vai exigir um pouquinho mais de vocês. Eu vou de novo voltar ao nosso exemplo. Vamos lá? Eu vou começar com permutação simples. Eu tinha proposto a vocês esse problema. Quantos anagramas podem ser formados a partir da palavra teoria? Então, qual é a pergunta que você vai fazer? Qual é a pergunta? Interessa a ordem? Sim. Quantos elementos disponíveis? 6. Quantos elementos serão escolhidos? Os 6. Então, isso é uma permutação simples de 6 elementos. Então, isso é que é bacana. Você tem isso claro na cabeça. É uma permutação de 6. Mas como a ordem interessou, eu conseguiria resolver isso, pessoal, pelo princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem? Sim. Era só observar. Todo o problema de agrupamento leva em consideração a ordem. Começar uma palavra por T seguida de E é diferente de começar uma palavra por E seguida de T. Anagrama, quer seja simples ou com repetição, guarde isso aqui, ó, e não esqueça, olha a dica. Anagrama é problema de permutação, porque você vai usar todos os elementos por vez. A única coisa que você vai poder fazer é trocá-los de posição. Então, eu poderia ter feito isso pelo princípio fundamental da contagem. Eu fiz isso no quadro para vocês. Eu mostrei que eu poderia escolher a primeira letra, 6 possibilidades. Escolhida a primeira, eu teria 5 para a segunda, 4 para a terceira, 3 para a quarta, 2 para a quinta, 1 para a sexta. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso não é 6 fatorial? Isso não é permutação de 6? Então, fácil. Permutação de N é o fatorial de N. Agora eu quero botar a mão na massa e quero ver um problema. Então, agora vamos lá. O exercício que eu vou fazer com vocês é a questão 4 da página 111. Localizem aí no material de vocês. Essa é minha. Essa é minha porque eu quero propor a vocês duas formas de pensar esse problema. Observe o exercício. Um grupo de 7 amigos vai a um estádio assistir uma partida de futebol entre os clubes A e B. Sabe-se que 3 deles são torcedores do clube A, 4 são torcedores do clube B e que, no estádio, sentam-se na mesma fila, um ao lado do outro. Considerando-se que os torcedores de A ficam todos juntos, pode-se afirmar que o número máximo de formas distintas do grupo ocupar os 7 assentos é igual a... Galera, eu agora vou interromper o compartilhamento, vou inverter a câmera e vou ao quadro. Lembrando agora, se você tiver qualquer dúvida, você vai abrir o microfone e falar comigo quando eu estiver resolvendo, porque no quadro eu não vejo o chat, tá? Então agora vamos interromper, eu vou inverter a câmera. Pronto, vocês estão vendo agora o quadro. Vamos ao quadro. Vamos nessa. Vamos lá? Questão 4. O que é que o exercício nos diz? Um grupo de 7 amigos vai a um estádio assistir uma partida de futebol entre os clubes A e B. Sabe-se que 3 deles são torcedores do clube A, então vamos chamá-los para fins didáticos de A1, A2 e A3.
4 deles são torcedores do clube B. Vamos chamá-los de B1, B2, B3 e B4. E que, no estádio, sentam-se na mesma fila, um ao lado do outro. Eu tenho 7 caras que vão ocupar 7 posições. Então, olhe bem. Eu vou ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições a ocupar entre 7 pessoas. Qual é a pergunta que eu vou fazer? Interessa a ordem? Simule a sua ação na tua cabeça, qualquer de ordem. Se eu puser aqui A1 e A2, ou puser A2 e A1, a fileira formada será diferente? Sim. A ordem interessou. Como a ordem interessou e não há repetição de elementos, isso é um problema de permutação. Agora, perceba que tem uma restrição imposta. Ele diz aqui, considerando que os torcedores de A ficam todos juntos, pode-se afirmar que o número máximo de formas distintas do grupo ocupar os 7 assentos é. O cara impôs uma restrição. Qual foi a restrição? Ele diz que os torcedores de A sentam-se sempre juntos. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu primeiro vou fazer o princípio multiplicativo. Eu vou provar a vocês que é possível, que o que eu disse vale. Agora vocês vão ver que é braço puro. E depois eu vou usar o conceito de permutação e vocês vão ver como vai ficar muito mais fácil. Então, olha para cá. Preste atenção. Forma 1 de pensar. Como a ordem interessou, eu vou usar o princípio multiplicativo. Qual foi a imposição do exercício? Que os torcedores de A sentem juntos. Então, eles podem sentar nas poltronas 1, 2 e 3. É uma possibilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas eles podem sentar nas poltronas 2, 3 e 4. É uma outra possibilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas eles podem sentar nas poltronas 3, 4 e 5. Mas eles podem sentar nas poltronas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5 e 6. Mas eles podem sentar nas poltronas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6 e 7. Bom, então, para impor a restrição do exercício, eu tenho 5 configurações diferentes. O resultado é a soma dessas 5 configurações. Ou os torcedores de A estão nas posições 1, 2 e 3, ou nas posições 2, 3 e 4, ou nas posições 3, 4 e 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7. Está vendo que eu resolvo o princípio multiplicativo? Quer ver agora só o princípio multiplicativo? Vamos lá. Quantos torcedores de A eu tenho? 3. Para escolher a primeira posição, 3 possibilidades. Escolhida a primeira posição, para escolher a segunda, 2. Para escolher a terceira, 1. Colocados os caras de A, para começar a colocar os de B. Quantos disponíveis eu tenho? 4. Então, para a primeira posição de B, 4. Depois, 3. Depois, 2. E, por fim, 1. Então, veja, isso é 3, 2, 1, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eu vou escrever assim, ó. 3 fatorial vezes 4 fatorial. Quero que vocês continuem olhando. Ó, aqui vai ser a mesma coisa, pessoal. Ó, de novo. 3, 2, 1. Veja que eu só vou mudar de posição. Para escolher a primeira posição de B, 4. Depois, 3, 2, 1. Novamente, 4 fatorial vezes 3 fatorial. Ó, eu não vou repetir isso, porque vai ser a mesma coisa sempre. Isso vai ser 3 fatorial vezes 4 fatorial. Isso aqui vai ser 3 fatorial vezes 4 fatorial.
Isto aqui vai ser 3 fatorial vezes 4 fatorial. Vou sair da frente para você olhar. Olha comigo. 3 fatorial vezes 4 fatorial aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso é 5 vezes 3 fatorial vezes 4 fatorial. Pessoal, 5 vezes 4 fatorial não é 5 fatorial? Vezes 3 fatorial? A solução do problema é esta. Resolvi no braço o princípio multiplicativo, resolvi. E assim, eu dei uma economizada, porque eu já sabia que o exemplo 3, o exemplo 4 e o exemplo 5 resultariam na mesma coisa, eu economizei. É claro que, se você olhar as alternativas, elas estão em números, você ia calcular isso. Mas eu quero focar nisso aqui. Quem é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 120. Vezes, quem é 3 fatorial? 6. Solução, 720. Mas se tem algum erro no que nós acabamos de fazer? Não. Não. Agora vamos fazer o seguinte. Pensa aí você sob pressão no Enem com esta questão fazendo isso. Quanto tempo você teria gasto aí? 5 minutos? No mínimo. No mínimo. Dá para fazer esse exercício em menos de 1 minuto? Dá. Qual foi a pergunta que nós fizemos? Interessa a ordem? Vocês me disseram sim. Quantos elementos disponíveis eu tenho? 7. Quantos eu vou usar? Os 7. É um problema de permutação. Só que, qual foi a restrição imposta? Agora eu quero a atenção de vocês. Ó, foco. Olha, dica. Qual foi a restrição imposta? Que os torcedores de A permanecessem juntos. Então, olha o que você vai fazer. Se os torcedores de A vão permanecer juntos, num primeiro momento, eu vou pensar em todos os torcedores de A como um único objeto. Então, olha a dica. Num primeiro momento, pense em todos os torcedores de A como um único objeto. Então, se os torcedores de A são um único objeto, quantos elementos eu teria a permutar, a trocar de posição? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatorial. Agora, pessoal, feita a permutação externa dos 5 objetos, B1, B2, B3, B4 e A, eu posso permutar os elementos de A entre eles sem separá-los. Então, eu poderia fazer uma permutação interna de 3. 3 fatorial. Olha para cá, acabou o exercício. Você prefere fazer isso ou fazer isso? Entendeu a diferença? Entendeu que ter conceito pode tornar este exercício, neste exercício? Se eu impliquei, se eu obriguei que os torcedores de A ficassem juntos, eu posso pensá-los como um único elemento. Então, eu teria a permutar 1, 2, 3, 4, 5. Permutação externa de 5 elementos. E depois, para cada uma dessas permutações, eu permuto internamente só os elementos de A. 3 fatorial. Acabou. Agora é conta. 5 fatorial, 120. 3 fatorial, 6. Isso é 720. E essa seria a minha escolha de resolução. É evidente. Alternativa correta, letra A. Mas volto a dizer, permutação simples, eu consigo resolver com o princípio multiplicativo. Se eu não lembrar, ou se eu não souber usar o conceito de permutação simples. Veja. Os problemas de arranjo simples, de permutação simples, honestamente falando, e aí vocês sabem que a minha relação com vocês é de cumplicidade, mas de honestidade, são os mais fáceis.
Agora o caldo entorna, porque agora eu vou falar de permutação com elementos repetidos. Eu vou colocar coisas aqui que quando eu começar a resolver, você dizer, eu não ia pensar nisso nunca. Mas o Enem vai cobrar um negócio nesse nível, e aí eu vou mostrar a você que cobra. Então, muita atenção agora. Galera, é o seguinte, eu vou sair da frente para a imagem fixar. Alguém tem alguma dúvida nesse problema? Algo que queira perguntar? Então, imagem fixada. Eu vou voltar ao PowerPoint, porque agora a gente vai falar de permutação com elementos repetidos. Eu quero 100% da atenção de vocês agora. Volto a dizer, dos exercícios que têm aparecido no Enem, têm sido os mais difíceis. Então, vamos lá, vou inverter a câmera logo direto e vamos compartilhar. Agora, antes disso, eu queria fazer uma proposta a vocês e queria que vocês pensassem. Porque eu sei que para a grande maioria de vocês, quem está fazendo terceiro ano, quem está fazendo pré, o domingo é um dia prático, porém cansativo. Então, assim, na semana que vem, pessoal, eu tenho um feriado na segunda-feira, que é 7 de setembro. As escolas, bem como os pré-vestibulares, no geral, não funcionarão. Então, a minha ideia era dar aula normal do dia 6, e como dia 7 vocês não vão ter feriadão, vocês estarão confinados em casa, antecipar a aula do dia 13, que era o domingo, para o dia 7. Eu queria antecipar, aí eu pensei em botar assim, 5 horas da tarde, final da tarde de segunda-feira, porque como vocês estarão confinados em casa de qualquer forma, então você já ganharia o seu domingo para você poder descansar. Porque, assim, uma coisa é fato, os colégios pré-vestibulares vão estar fechados, eles vão dar o feriado normalmente. Então eu queria, e também é em benefício próprio, poder antecipar para vocês e para mim. Eu traria a aula do dia 13, que seria o próximo domingo pós-6, para segunda-feira antes. E aí, no domingo, vocês já estariam livres. Vão pensando sobre isso. No finalzinho da aula, eu vou novamente falar com vocês sobre isso. Vamos lá? Atenção aqui. Vamos compartilhar de novo e agora vamos para a permutação com repetição. Eu quero muita atenção aqui. Pessoal, eu uso sempre exemplos muito simples, porque eu acho fundamental você concretizar o conceito. Eu vou usar um exemplo elementar para você entender o conceito de permutação com repetição. Observe. Quantos anagramas podem ser formados a partir da palavra asa? Primeiro, problema de anagrama é problema de quê? Permutação. Quantas letras eu tenho? 3. Só que aí tem um problema. Os elementos não são distintos. Eu tenho repetição. E aí eu vou ao quadro. Eu gosto de construir as soluções para você entender onde você está pisando. Eu vou ao quadro mostrar a vocês o que acontece aí. Vamos lá. Interromper compartilhamento. Vamos nessa. É isso aí. Conceito você só vai consolidar se você partir de ideias simples. Era a grande defesa de Einstein. O problema é que se faz ciência sempre tentando complicar a cabeça de quem está tentando entender o problema. Então, primeiro, você trata de exemplos simples e você mostra a complexidade que está por trás daquilo. Vocês vão ver o que a gente vai ser capaz de fazer com permutação. Mas primeiro, vamos ao exemplo simples. Vamos lá? Então, atenção. Qual foi a pergunta? Quantos anagramas eu posso formar a partir da palavra asa? Vamos lá.
Pessoal, então, primeiro, anagrama é problema de permutação. Aí você olha para mim, ah, Márcio, aí é fácil. Palavra asa, tá aqui. Se é anagrama, velho, eu já sei de uma coisa. Isso é uma permutação de 3 objetos. Eu vou trocar os 3 de posição. Bom, então isso é 3 fatorial, isso é 3 vezes 2 vezes 1, isso é igual a 6. Ah, eu suponho que vão existir 6 anagramas, porque você me falou que anagrama é problema de permutação. Bom, vamos supor uma hipótese aqui que não existe, mas ela é didática para mim. Suponha que eu tenha como diferenciar essas duas letras A. Como se eu tivesse um índice em cada uma dessas letras. Suponha que a palavra asa fosse assim, A1, S, A2. Tudo bem. Aí seriam 3 elementos distintos, anagrama, seria uma permutação de 3, seriam 6 anagramas. Vamos construir os 6? Eu teria, ó, A1, S, A2. Eu teria A2, S, A1. Bom, os índices são diferentes, as palavras seriam diferentes. Eu teria A1, A2, S. Eu teria A2, A1, S. Eu teria S, A1, A2. Eu teria S, A2, A1. Veja bem, se olha o tamanho do se, eu tivesse como diferenciar as duas letras A, eu teria, obviamente, 6 anagramas. Aqui estariam eles. Eu quero que vocês observem o seguinte. Esse indicador aqui não existe. Isso não existe. Essas letras são iguais. E se eu trocá-las de posição, se eu trocar letras iguais de posição, ó, a palavra permanece a mesma. Olha o que eu fiz propositadamente com vocês. Olha o primeiro anagrama. A1, S, A2. Olha do lado dele. A2, S, A1. Permutando apenas as letras iguais. Como esse indicador não existe, ó, esse anagrama é igual a esse. Então eu contei ele 2 vezes. Esse cara tem que sair da solução. Da mesma forma que este anagrama, ó, é igual a esse. Então eu contei esse cara 2 vezes. Esse cara tem que sair da solução. Da mesma forma que este anagrama é igual a esse. Ó, eu contei esse cara 2 vezes, então esse cara tem que sair da solução. Ao invés de 6 soluções, na realidade, eu tenho apenas quantos anagramas? 3. Márcio, como corrigir isso? Bom, vamos lá. É problema de anagrama, é permutação. De quantos objetos? 3. Só que um deles se repete 2 vezes. Então, galera, isso é uma permutação de 3 com repetição de 2. Essa repetição fez com que, toda vez que eu permutasse apenas os elementos iguais, olha que eu mantive o S e troquei de posição apenas os elementos iguais, eu repetisse o anagrama. Então, eu tenho que corrigir essa contagem. Então, a permutação de 3 com repetição de 2 é 3 fatorial sobre 2 fatorial. Eu tenho que dividir pelo número de anagramas que eu contei em duplicidade, permutando apenas os elementos iguais. Então, ó, 2 vezes 1, isso dá 6 por 2, isso é igual a 3. Agora deu certinho? Deu. Então, isto é uma permutação de 3 objetos, só que um deles se repete 2. Então, isso é 3 fatorial sobre 2 fatorial. De uma forma geral, se eu tenho uma permutação de N elementos, onde um deles se repete R e o outro se repete S, isso é uma permutação de N objetos, onde um se repete R e o outro se repete S. Isto é N fatorial. E agora, corrigindo as contagens em duplicidade, você divide pelo fatorial de cada elemento que se repetiu. R fatorial
vezes S fatorial. Quer ver um exemplo clássico? Quantos anagramas tem a palavra banana? Anagrama é problema de permutação. Isso é uma permutação de 6 objetos. Só que a letra A se repete 3, a letra N se repete 2. Então, isso é uma permutação de 6 com repetição de 3 e 2. Isso é o quê? 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Vamos voltar agora ao PowerPoint, porque agora, pessoal, eu vou propor problemas a vocês. Vou começar com um grau de complexidade menor e vou subindo gradativamente para a gente explorar todas as possibilidades que um conceito como esse tem. Então, vamos lá. Voltando, galera, vamos aqui. Eu vou trazer o PowerPoint de volta, então compartilhar a tela. Compartilhar. Apresentação do slide atual. Então, eu perguntei quantos anagramas tem a palavra asa. Isso é uma permutação de 3 objetos, onde um deles se repete 2. Isso vai ser 3 fatorial sobre 2 fatorial. Acabei de mostrar quantos anagramas tem a palavra banana. Anagrama é um problema de permutação. Então, permutação de 6 objetos. A letra A se repete 3. A letra N se repete 2. Permutação de 6 com repetição de 3 e 2. Isso é o quê? 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Pessoal, a teoria é simples. Agora vamos ver a extensão da prática. Vamos pegar alguns exercícios de permutação com elementos repetidos. Vamos lá. Olha, eu quero as questões 5 e 6 da página 111, vá anotando aí. Eu quero 5 e 6 da 111. Depois, eu não vou corrigir agora. A gente vai para essa aqui do Enem, ó. Aquela do carrinho cegonha. Vocês vão ver a interpretação desse exercício. Vocês vão ver que exercício lindo. Mas assim, a gente vai precisar de muita teoria para pensar nesse problema. Tanto é que esse exercício eu vou resolvê-lo na mesa digitalizadora e os demais exercícios eu vou resolver no quadro, porque eu quero aproveitar o desenho para você entender o que está acontecendo nesse problema. Mas vamos lá, eu quero por etapas. Primeiro, eu quero os exercícios 5 e 6 de aprendizagem da página 111. Olha, eu vou dar 5 minutos para cada. Acredito que os 5 vocês vão fazer facilmente. Os 6 vocês vão quebrar a cabeça. Por isso que eu estou dando 10. São 15 para as 10. 5 para as 10, eu começo a correção. Eu vou silenciar o som e vou inverter a câmera para vocês começarem a trabalhar. Então, ó, já silenciei o som. Trabalhando duro nos exercícios. Se assustaram, né? É isso mesmo, é para acordar. Vamos nessa.
Bom, vamos lá. Foi proposital o que eu fiz. Eu suponho que a questão 5 vocês tenham feito em menos de 1 minuto. A questão 6, a menos que vocês conheçam o mecanismo de Bernoulli para a resolução de equações lineares em soluções naturais, vocês travaram. Então, agora vamos entender o porquê vocês travaram na questão 6 e aprender a resolver qualquer problema desse tipo. Vamos nessa? Vamos começar pela 5, a facilzinho. Questão 5. O que é que nos diz esse problema? Vamos lá? Ele diz assim: uma criança ganhou 6 picolés de 3 sabores diferentes: baunilha, morango e chocolate, representado respectivamente pelas letras B, M e C. De segunda a sábado, a criança consome um único picolé por dia, formando uma sequência de consumo dos sabores. Observe estas sequências que correspondem a diferentes modos de consumo. Na primeira sequência, ela consumiu baunilha na segunda, baunilha na terça, morango na quarta, chocolate na quinta, morango na sexta, chocolate no sábado. Na segunda sequência, ela consumiu baunilha na segunda, morango na terça, morango na quarta, chocolate na quinta, baunilha na sexta, chocolate no sábado. Qual o número total de modos distintos de consumir os picolés? Pessoal, primeira coisa, olha, eu quero que vocês aprendam a lidar com adversidades e elas aparecerão ao longo das provas que vocês farão. Uma adversidade conceitual ligada a esse problema é a seguinte: se você olhar as sequências que ele apresentou como solução, as 3, você vai perceber que você tem 2 picolés de baunilha, 2 picolés de morango e 2 picolés de chocolate. Aqui de novo, 2 de baunilha, 2 de morango e 2 de chocolate. Mas em nenhum momento do exercício ele assegurou teoricamente que o número de picolés de baunilha, de morango e de chocolate era 2 de cada um. Porque se eu tiver 3 de baunilha, 1 de chocolate e 2 de morango, eu continuo tendo picolés de baunilha, morango e chocolate. Se eu tiver 4 de baunilha, 1 de morango e 1 de chocolate, eu continuo tendo picolés de morango, baunilha e chocolate. Ele não deixou isso claro. Então, eu preciso que vocês aprendam a viver com a diversidade. Isso ficou nas entrelinhas. Os 3 exemplos que ele deu me levaram a crer que eu tinha exatamente 2 picolés de baunilha, 2 picolés de morango e 2 de chocolate. Aí vem aquela pergunta: quantos picolés eu tenho? 6. Para distribuir em quantos dias? Em 6. A única coisa que eu vou poder é trocá-los de posição. Pessoal, interessa a ordem? Sim. Chupar um picolé de baunilha na segunda e um picolé de baunilha na terça é uma solução diferente de chupar um picolé de baunilha da segunda e um de morango na terça. Portanto, interessa a ordem. Interessou a ordem, eu só posso trocar os elementos de posição. Isso é uma permutação. Permutação de quantos? De 6 objetos. Só que um deles se repete 2, o outro se repete 2 e o outro se repete 2. Então, isso é 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Pessoal, volto a dizer, existe um erro conceitual grave nesse problema. Ele não dizer que você tem exatamente 2 picolés de baunilha, 2 de morango e 2 de chocolate. Ele não garantiu isso no texto. Então, essa suposição foi feita por nós a partir das sequências que ele apresentou. Então, aprendam a viver com a diversidade. Porque se você for sofrer com esses erros conceituais, e o Enem comete, se você for sofrer com isso,
Você vai travar. Você vai ficar, não, mas e se eu tiver 3 de baunilha? Pronto, perdeu o tempo. Não vai resolver. Olha para os padrões de solução que ele apresentou e veja se tem alguma coisa que se repete, veio nas entrelinhas. Ah, Márcio, não deveria, concordo. Exercício mal feito. Mas é real. Mas é real. Então, vamos lá. Isso seria 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial vezes. Desenvolvendo este fatorial de 2 é 2 vezes 1. Desenvolvendo este fatorial de 2 é 2 vezes 1. Vou simplificar 2 fatorial com 2 fatorial. Vou simplificar 4 com 4. 6 vezes 5, 30, vezes 3, 90. Eu tenho 90 possibilidades ou 90 possíveis sequências para este problema. Alternativa B de bola. Alguém tem alguma dúvida nesse exercício? Vou sair da frente para fixar a imagem. Pronto, imagem fixada. Alguém tem alguma dúvida? Não. Então, agora eu quero a atenção de vocês. Vou apagar. Lembre-se, isso aí vai estar gravado depois. Eu vou disponibilizar para vocês ainda hoje a gravação dessa aula, então é só voltar e copiar depois a solução, quem não fez. Eu quero agora muita atenção de vocês. Antes de resolver o próximo exercício e a questão do Enem, eu quero analisar esse tipo de problema em particular. Soluções naturais. Ó, eu estou impondo naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soluções naturais de uma equação linear. Eu quero muita atenção de vocês. Suponha que eu não tivesse escrito a palavra naturais e tivesse dado a seguinte equação para vocês. X mais Y igual a 4. E perguntasse a vocês, esta equação linear tem quantas soluções? Infinitas. Eu tenho infinitos números que combinados resultam 4. Eu posso ter 4 e 0, 5 e menos 1, 6 e menos 2, só pensando em inteiros, só inteiros. 7 menos 3, 8 menos 4, 9 menos 5, e aí a perder de vista. Eu teria infinitas soluções para esse problema, mas eu estou restringindo. Eu estou perguntando a você quantas soluções naturais esse problema tem. Vamos pensar? Naturais. Eu poderia ter x igual a 4, y igual a 0. Eu poderia ter x igual a 3, y igual a 1. Eu poderia ter x igual a 2, y igual a 2. Eu poderia ter x igual a 1 e y igual a 3. E eu poderia ter x igual a 0 e y igual a 4. Se fossem naturais, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 soluções. Eu quero ver você me apresentar outra solução natural. Não tem. Se fosse natural, eu teria 1, 2, 3, 4, 5. Agora, suponha que ao invés de x mais y, eu escrevesse assim, x mais y mais z mais w igual a 15, por exemplo. Jura que você consegue fazer isso aqui e listar as soluções? Você botar 16, 0, ou 15, desculpe, 15, 0, 0, 0. Aí depois, 14, 1, 0, 0. Mas isso é diferente de 14, 0, 1, 0. Que é diferente de 14, 0, 0, 1. Tá certo? Quer ir brincando? Vai passar o quê? 2 meses fazendo isso? E aí? Bom, claro, se a equação fosse essa aqui, e você pensasse assim, o exercício tinha acabado. É um fato. É um fato.
Márcio, e agora? Bem, isso aqui não foi devido a mim, isso não é descoberta minha, de jeito nenhum. Quem criou essa forma de pensar para determinar o número de soluções naturais de uma equação linear foram os membros da família Bernoulli. E Bernoulli não é do pessoal do cursinho, não, pelo amor de Deus. Isso é uma família famosa de matemáticos mundiais que valorizavam tanto a família que, ao invés de publicar em nome de um deles, eles publicavam sempre os artigos em nome da família. É como se aquele legado fosse da família. Este pré-vestibular aqui de Salvador tem esse nome em homenagem a esta família. Então, assim, quando eu digo isso é devido ao Bernoulli, isso é a chamada solução de Bernoulli para equações lineares às soluções naturais. Olha a genialidade desses caras. Os caras disseram o seguinte, ó, olha aqui, eu peguei uma equação fácil para você entender. Eu perguntei, quantas soluções naturais tem essa equação? X mais y igual a 4. Eles pensaram se é natural do ponto de vista físico. Eles botaram uma barrinha de separação aqui, ó, onde eu tenho mais, e disseram, quais são as possíveis soluções dessa equação linear? Vamos escrever fisicamente. Primeira solução, x igual a 4, y igual a 0. Então, eles botaram aqui, ó, 4 bolinhas para x, 0 bolinha para y. Segundo tipo, segunda solução, x igual a 3, y igual a 1. Aí eles puseram aqui, ó, 3 bolinhas para x, uma bolinha para y. E ali a barrinha como separador. Eu teria a solução 2, 2, mesma linha, ó, 2 bolinhas para x, 2 bolinhas para y. Eu teria a solução 1, 3, uma bolinha para x, 3 bolinhas para y. E eu teria a solução 0, 4. 0 bolinha para x, 4 bolinhas para y. Agora, gênio é gênio, pessoal. Não tem jeito. Olha o que os miseráveis enxergaram. Olha para cá. Essa é a primeira solução, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta e essa é a quinta. Composta de bolinhas e tracinho. O tracinho representa a quantidade de mais que eu tenho somados e as bolinhas o resultado final. Então, eu tenho 4, 0, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 0, 4. Pessoal, eu quero que vocês olhem para as 5 soluções. O que diferencia a solução 1 da solução 2, da solução 3, da solução 4 e a solução 5? O que diferencia uma da outra? A posição das bolinhas e dos tracinhos. Olha aqui. O tracinho aqui é o último na filinha, aqui é o penúltimo, aqui é o antepenúltimo, aqui é o segundo e aqui é o primeiro. Pessoal, na prática, a quantidade de bolinhas, ó, 4, 4, 4, 4, 4, e de tracinhos é a mesma. A única coisa que eu estou fazendo, na realidade, é trocando bolinhas e tracinhos de posição. Eu estou permutando. Então, o número de soluções, olha o que os caras pensaram. Eles pensaram nisso aqui como objetos. Basta você pensar uma solução qualquer. Vamos analisar somente a solução 1. Isso é uma permutação de quantos objetos eu tenho. Pense em bolinhas e tracinhos como objetos. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é uma permutação de 5 objetos, onde um desses objetos se repete 4 vezes. Isso é uma permutação de 5 com repetição de 4. Isso é 5 fatorial sobre 4 fatorial. Isto é 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Isto é igual a 5. Mesmo sem listar as outras soluções, eu tenho absoluta certeza que esta equação linear x mais y igual a 4 vai ter 5 soluções. 1, 2, 3, 4, 5. Já foi. Então, se eu puser aqui x mais y mais z igual a 6,
Não precisa ficar simulando tudo isso. Olha o que você vai fazer. Olha o que você vai fazer. Onde tiver o mais, põe uma barrinha. Pense numa solução qualquer. Eu quero uma única. Eu quero uma única solução onde x mais y mais z seja igual a 6. Bom, se eu tiver x igual a 3, y igual a 2 e z igual a 1, 3 mais 2, 5 e 1, 6. Isso deu 6? Deu. Não precisa de outra solução. Basta essa. Todas as outras soluções serão obtidas desta por meio da permutação dos seus objetos. Então, isso é uma permutação de quantos objetos? Vamos contar? Bolinha e tracinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É uma permutação de 8 objetos. Bolinha se repete quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tracinho se repete quanto? 2. Isso é uma permutação de 8 com repetição de 6 e 2. Pessoal, olha como é fácil. Bolinha é exatamente isso aqui, 6. Tracinho é o número de mais, 2. E a soma de bolinha com tracinho dá total, 8. Então, bolinha, 6. Tracinho, 2. 6 mais 2, 8. É uma permutação de 8 com repetição de 6 e 2. Sem precisar listar todas as soluções, eu sei que isso é 8 fatorial sobre 6 fatorial vezes 2 fatorial. Agora, vocês são capazes de determinar o número de soluções naturais de qualquer equação linear usando o chamado mecanismo de Bernoulli. Ficou claro? Vou sair da frente para a imagem fixar. Depois, se quiser anotar com calma, tranquilo, está aí no quadro. Vou apagar para vocês verem como o exercício agora ficou água com açúcar. Então, assim, essa é a diferença de quem sabe e quem não sabe. Você agora sabe. Então, vamos lá. Você agora é diferente. Você vai pegar o problema do Enem e vai resolver em uma linha. Sabe por quê? Porque agora você sabe. Agora pergunte a qualquer estudante qual foi um dos exercícios mais difíceis de combinatória que caiu até hoje. Ele vai apontar para esse problema. Aquele que eu mostrei a vocês, do caminhão cegonha e dos carrinhos. É difícil, mas para quem não sabe. Então, vamos lá. Vamos ver o exercício comigo. Questão 6. O que é que o problema nos diz? Vamos lá. Questão 6. Questão 6. Uma criança deseja comprar exatamente 5 bombons. Exatamente 5. Se os sabores disponíveis são cereja, limão e menta, o número de maneiras distintas de fazer esse pedido, eu sei que o número de bombons de cereja mais limão mais menta é igual a quanto? 5. Uma criança deseja comprar 5 bombons. De quantos modos distintos ela pode escolher esses bombons? Pessoal, você não vai comprar meio bombom de cereja. O cara não vai deixar você morder um pedaço, ficar com metade na boca e devolver a outra metade. Não. O número de soluções é naturais. Ou 0 bombom, ou 1 bombom, ou 2 bombons, ou 3 bombons. Então, é número de soluções naturais de uma equação linear. Quem é que resolve isso? Bernoulli. Como? Fácil. Onde tem o mais, bote uma barrinha. E agora me dê uma única solução. Eu quero uma solução para essa. Qualquer uma, crie qualquer solução. A soma dos 3, cereja, limão e menta, tem que dar 5. Se você pegar 2 de cereja, 2 de limão e 1 de menta, isso dá 5? Dá. Pessoal, todas as outras soluções serão obtidas por meio da permutação desses objetos. É uma permutação de quantos objetos? Veja, você não estava nem fazendo isso. 5 é bolinha. 2 sinais de mais é tracinho. O total de quantos objetos? 5 mais 2, 7. Veja se não é isso.
Permutação de 7, ó, 5 mais 2, 7. Com repetição de 5 e 2. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos. Bolinha se repete quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Tracinho se repete quanto? 1, 2. Permutação de 7 com repetição de 5 e 2. Então, isso é 7 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial. Isso é 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial, que é 2 fatorial, 2 vezes 1. Cortou, cortou. 6 por 2 dá 3 vezes 7. A criança tem 21 maneiras distintas de escolher esses 5 bombons dentre os sabores cereja, limão e menta. Agora ficou fácil. Alternativa correta, letra C. Alguma dúvida nesse exercício? Se tiver, abra o microfone. Professor, é que eu não entendi muito bem por que é uma permutação, por que a ordem importa, sabe? Porque para olha mim... bem, Ju, preste atenção. Vamos criar uma outra solução aqui? Se eu tiver 1 de cereja, 3 de limão e 1 de menta, essa solução é igual à anterior? Não. Não. Qual é a diferença? Eu peguei uma bolinha de cá e trouxe para cá. Está vendo que a posição onde a bolinha esteja, estar na segunda ou estar na terceira posição importa? Sim, verdade. O que eu estou fazendo é trocando bolinhas e tracinhos de posição. Eu estou permutando os objetos. E esses objetos se repetem. Ficou claro para você agora, meu amor? Sim. Tranquilo? Então, agora sim, deixa eu tirar isso aqui. Vou sair da frente 10 segundos para a imagem fixar. Agora a gente vai para o problema que eu disse a vocês que foi um dos mais difíceis que apareceu até agora no Enem. E vocês vão ver o porquê esse exercício é difícil. Vamos lá. Ele é tido como um complexidade 3. É um exercício difícil. Então, atenção. Eu vou agora mudar a câmera, voltar para mim, vou mostrar o exercício a vocês. Então, vamos compartilhar aqui. Esse eu vou fazer na mesa digitalizadora, pessoal, porque eu quero aproveitar o desenho, para não ter que desenhar isso lá. Então, preste atenção aqui. Compartilhar. Cadê? Aqui, compartilhar. O exercício que eu quero de vocês é esse aqui. A questão 12 da página 115. Localizem aí, por favor. Questão 12, página 115. Vamos ler o enunciado dessa questão? Vamos lá? O enunciado nos diz o seguinte. Um brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados conforme figura. Está aí o nosso desenho. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde. E cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores. Então, cuidado com essa restrição. Em todo caminhão cegonha, eu garanto que tem pelo menos um carrinho de cada cor. Então, eu estou dizendo que eu tenho pelo menos um amarelo, um branco, um laranja e um verde. Então, veja. Ele diz aqui, mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo. O que ele quer dizer é o seguinte, nos interessa a quantidade de azuis e não a posição que o azul está no caminhão cegonha. Se na terceira prateleira, na segunda ou na primeira. Não importa. O que interessa é quantos, azuis não, desculpe, quantos amarelos eu tenho,
quantos brancos eu tenho, quantos laranja eu tenho e quantos verde eu tenho. É isso que interessa. Veja que eu estou interpretando para vocês. Com base nessa informação, quantos são os modelos distintos de brinquedo, caminhão cegonha, que essa empresa irá produzir? Vamos lá, agora eu quero ir, a gente vai para a mesa digitalizadora. Então eu vou interromper o compartilhamento. Para melhorar a qualidade de vida, eu vou interromper o vídeo e compartilhar apenas a mesa. Se alguém tiver dificuldade em enxergar a mesa, me avise, porque agora vai aparecer para vocês apenas a mesa digitalizadora. Alguém não está enxergando a mesa? Pronto. Então, se todo mundo está enxergando, vamos trabalhar comigo agora. O exercício me garante que dos 10 carrinhos, eu tenho pelo menos um branco, um amarelo, um laranja e um verde. Então, olha o que ele está garantindo para mim. Preste bastante atenção agora. Ele está garantindo para mim que eu tenho pelo menos um caminhão branco, pelo menos um caminhão laranja, pelo menos um caminhão amarelo e pelo menos um caminhão verde. Ou pelo menos um carrinho, perdão. Pelo menos um carrinho branco, pelo menos um carrinho laranja, pelo menos um carrinho amarelo, pelo menos um carrinho verde. Então, na realidade, pessoal, 4 carrinhos já têm cores fixas. Eu só tenho que escolher a cor dos outros 6. Eu só tenho que distribuir cores para os outros 6. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Quais são as cores que eu tenho? Branco, laranja, amarelo e verde. Eu não vou pensar nos carrinhos que têm cores definidas, porque isso não interessa. Eu sei que em cada caminhão cegonha eu tenho pelo menos um branco, pelo menos um laranja, pelo menos um amarelo, pelo menos um verde. Então, quando eu vou montar o meu caminhão cegonha, eu já começo com esses 4 e vou distribuir os outros 6. Então, vamos chamar de X, de Y, de Z e de W as quantidades de novos carrinhos brancos, novos carrinhos laranja, novos carrinhos amarelo e novos carrinhos verde. Eu sei que a quantidade de novos carrinhos brancos, mais novos carrinhos laranja, mais novos carrinhos amarelo, mais novos carrinhos verde é igual a 6. Eu preciso distribuir essas cores entre os 6 carrinhos restantes. Então, o que eu preciso é resolver essa equação linear. Observe a sutileza do problema. Primeiro, eu teria que perceber que dos 10 carros do problema, 4 deles já tinham cores pré-estabelecidas. Eu tinha que ter um branco, um laranja, um amarelo e um verde. Então, restava, na realidade, apenas 6 carros para escolher cor e que eu teria que distribuir esses 6 carros entre as 4 cores. Isso é o quê? Resolução de uma equação linear em solução natural. Qual é o mecanismo que eu vou usar? Bernoulli. O que é que nós vamos fazer? Vamos lembrar? Onde tiver cada símbolo mais, o que é que nós faremos? Onde tiver cada mais, a gente vai botar o quê? Uma barrinha. Ó, então uma barrinha aqui, uma barrinha aqui, uma barrinha aqui. Eu quero que você monte uma solução qualquer. Eu quero qualquer solução onde x mais y mais z mais w dê 6. Pessoal, se x for igual a 2, y for igual a 2, z for igual a 1 e w for igual a 1, isso dá 6, 2, 4, 5, 6. Pronto. Qualquer outra solução vai ser uma permutação de bolinhas e tracinhos. Então, isso é uma permutação de quantos objetos? Vamos contar comigo, bolinha e tracinho?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Permutação de 9, onde bolinha se repete 6 e tracinho se repete 3. Eu disse a vocês que nem isso você precisava escrever, porque olha para mim. Bolinha 6, tracinho 3. Ó, bolinha 6, tracinho 3, total 9. Isso é igual a quem? 9 fatorial sobre 6 fatorial vezes 3 fatorial. Mas você acha que acabou? Não. Sabe por quê? Para o cara complicar a sua vida, ele não deu a solução sobre a forma de fatorial, ele usou fórmula. Pessoal, e aí vamos lembrar, quanto é que dá a combinação de 9 para escolher 3, usando o conceito de fatorial? Isso é 9 fatorial sobre 9 menos 3 dá 6 fatorial, vezes 3 fatorial. Calcular uma permutação de 9 com repetição de 6 e 3 é a mesma coisa que calcular uma combinação de 9 para escolher 3. Isso você acha na alternativa. A alternativa é letra B de bola. Agora você não precisa me dizer nada, não. Seja honesto com você. Qual o grau de dificuldade de uma questão dessa? Pense você sob pressão, com 90 questões do Enem para fazer, e você se depara com um negócio desse. E você tem que pensar em tudo isso. E você tem que pensar que dos 10 carrinhos, um branco, um laranja, um amarelo e um verde já estão definidos. Pense nisso. Pessoal, é um exercício fora do padrão. Isso aí podia ser um problema ITA ou IME tranquilamente. Uma coisa, galera, é eu resolver esse negócio botando na tela. Outra coisa inteiramente diferente é você, sob pressão, enxergar isso. Vocês entenderam por que quando eu digo a vocês, identificou combinatória, circula e bota para o final da prova, entenderam por quê? Porque o que é que me garante que você vai ter percepção do problema? E outra coisa, e suponha de novo que você tenha esse nível de percepção diferenciado, mas os seus concorrentes não terão. Então isso, de qualquer forma, vai ser um exercício de complexidade 3. Ele vai ser um exercício que, se acertado e errado uma questão simples, ele vai afetar a coerência pedagógica da sua prova. Então, o que adiantou fazer esse exercício e errar um exercício de escala, por exemplo? Nada. Então, vou bater nisso o tempo todo. Até o final do ano, você vai ter esses temas na cabeça. Quais são os temas que devem ser evitados na primeira parte da prova e que normalmente nos trazem os exercícios de complexidade 3? Combinatória, probabilidade, logaritmos, funções trigonométricas, função. Aqueles problemas de seno e cosseno, onde eu tenho A mais B seno de ômega T, aqueles exercícios complexos de função. Função quadrática envolvendo máximos e mínimos e equacionamento. Capitalização composta, juros compostos, e geometria analítica, circunferência e reta. Desses, você foge. Isso aí vai ser, no máximo, 9 problemas da sua prova. Mas você tem que fazer uma análise prévia. Você identificou esses problemas, você circula e já larga para o final da prova. Porque você já sabe que esses exercícios serão feitos ao final, se der tempo. Porque se você tiver que errar alguma coisa, que você erre combinatória, que você erre log, que você erre função quadrática envolvendo máximos e mínimos, que você erre juros compostos. Mas sabe o que você não pode errar? Você não pode errar escala, você não pode errar estatística, mediana, moda, análise gráfica, você não pode errar função afim, você não pode errar razão, proporção. Então, isso é que gera incoerência pedagógica na prova de vocês. Eu estava conversando, pessoal, com o Stephanie no início da aula. Vou voltar à tela. Então, atenção. Vou trazer de volta o vídeo, interromper o compartilhamento.
Eu estava conversando com o Stephanie no início da aula, exatamente de um exemplo que eu tenho de 2 alunos. Foram 2 alunos do ano passado, eu não vou nominá-los, porque seria desrespeito a eles. Ambos fizeram 39 questões das 45. Ambos fizeram 39. Um deles fez 910 pontos. O outro fez 785 ou foi 790, eu não me lembro bem. 910, 790. Ambos fizeram 39 questões. Sabe qual foi a diferença de uma prova para outra? Coerência pedagógica. O aluno que fez 780 ou 790, ele queria medicina e ficou pelo caminho. Exatamente porque eu disse a ele o que fazer na prova, ele não me deu ouvido. Ele disse, Márcio, olha, eu estou envergonhado a tal ponto que eu quero que você saiba que meus 790, eu acho que foi 790, é única e inteira responsabilidade minha. Porque você disse para mim, quando você vê log, quando você vê combinatória, quando você vê função trigonométrica, quando você vê analítico, quando você vê capitalização composta, quando você vê probabilidade, deixe isso para o fim. Você sabe o que ele fez? Ele pegou as 30 primeiras questões de matemática e resolveu. Pá! Um cara bom pra caramba, muito bom. Ele resolveu as 30 primeiras. Aí ele disse, olha, Márcio, se eu fizesse 30, isso já ia me dar aí 800 pontos? Realmente, perto de 800. Eu vou agora para naturais. Aí foi para naturais. Gastou o tempo todo em naturais. O que aconteceu? Quando ele voltou para a matemática, não tinha mais tempo. Só que ao invés de ter feito o que eu havia dito, que era selecionar as questões difíceis e deixar para o segundo momento da prova, não. Ele fez as 30 primeiras. E aí, pessoal, quando ele voltou, faltava acho que 20 minutos, uma coisa desse tipo. Ele teve que sair chutando. Eu acho que foi as 7 ou 8 últimas questões. Só que para azar dele, no modelo da prova, as últimas questões eram problemas envolvendo razão, escala, regra de 3 simples, mediana, aqueles problemas todos de complexidade 1. Ele acertou os difíceis e errou os fáceis. Isso detonou a coerência pedagógica do cara. Aqueles exercícios de combinatória, de probabilidade, de logaritmos que valiam perto de 1000, ele ganhou 300 pontos por cada um. Sabe por quê? Porque ele errou o exercício de 300. A nota da questão é trazida a menos da questão mais simples que ele errou. Ele simplesmente se quebrou. Sabe por quê? Usou a estratégia inadequada. Então vamos botar uma coisa na cabeça. Vocês precisam desencanar com essa ideia de quantidade de questões. Vocês precisam pensar em qualidade do que você está fazendo. O Enem não está preocupado em quantas questões você acertou, mas sim em quais questões você acertou. A coisa é tão louca, tão louca. Quem assistiu à minha primeira aula, lá no início, quando eu mostrei o que era a TRI, a primeira aula do extensivo, eu mostrei exatamente uma tabela onde, a depender do estudante, acertar 4 questões ou acertar 20 é a mesma coisa. Ele vai fazer 400 pontos do mesmo jeito. Então, assim, precisa desencanar. O Enem não é a mesma coisa de uma prova tradicional baseada no número de questões. Ela quer coerência. Se você fizer 30 questões, você maximizará a sua pontuação. Olha de novo, estou repetindo. Se você fizer 30 questões, você maximará a sua pontuação se forem as 30 questões mais simples da prova. Então não adianta correr atrás de questão difícil. Questão difícil se faz quando se tem tempo. Então, o que eu tenho que fazer? Procurar as fáceis? Não, galera. Aí você ia procurar 36 questões da prova, entre fáceis e médias. Você tem que evitar as difíceis. É diferente. Você tem uma quantidade de difíceis menor. Então, aqueles temas que eu falei, você tem que logo circular e evitar. Quando você voltar fazendo, você já sabe, pula, 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 faça, 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 você vai tocando. Porque no final da prova, se você tiver que deixar alguma coisa sem fazer, que sejam as difíceis.
porque sua coerência vai bater lá no teto. Para a gente fechar a combinatória com chave de ouro, falta apenas combinação, que é o agrupamento que mais aparece. Isso vai ser trabalhado na aula que vem. Aula que vem eu vou dar combinação, eu já vou entrar direto em combinação. Aí eu faço mais alguns exercícios, encerro a combinatória. Galera, agora eu gostaria muito que vocês refletissem sobre o que eu disse, porque é bem provável que eu antecipe a aula do dia 13 para o dia 7, que é a Professor, segunda-feira. Oi? é que para mim e com Nanda que eu conversei, pra gente não vai poder, porque a gente tem aula nesse dia, no dia 7. Você vai ter aula no colégio dia 7? Não é no colégio não, é que eu faço outra isolada de física, eu vou ter E, aula nesse dia e qual 7. é o horário da sua aula? Eu não lembro, não sei se é de tarde ou de manhã, mas eu Então, acho Ju, que se for de manhã, não tem problema em ter aula de tarde comigo, de 5 às 6h40, meu bem. Se for no meio da tarde, não tem problema. Aqui, ó, eu acho Fernandinha Carneiro está dizendo que é pela tarde, Ju. Ela está 6 dizendo que é horas. 18 horas, pronto. Eu posso botar minha aula de 4 às 5h40, não tem problema. Entendeu? Pode ser. Eu posso adaptar tranquilamente de 4 às 5h40. E aí vocês evitam de no domingo, vocês podem descansar no domingo. Então, eu combino com vocês na semana que vem, eu bato o martelo. Mas, a princípio, já fica a sugestão de 4 às 5h40. Beleza? 4 horas está ótimo, Lete? Massa. Então, ó, já fica a sugestão de 4 até 5h40. Aí vocês se livram domingo, dia 13. Sempre que eu tiver um feriado que eu puder fazer isso, tranquilo. Sempre que tiver um feriado que eu puder fazer isso, eu vou fazer, que eu libero vocês do domingo. Galerinha, ó, eu estou terminando a aula agora, porque eu não vou começar a combinação para em 2 minutos parar. Essa aula gravada vai estar disponível para vocês até o final da tarde. Vai estar lá na sala. Galera, um beijo, ó, beijo no coração e a gente se vê no próximo domingo. Tá certo? Tchau. Estou interrompendo a gravação.